Oi, sejam bem-vindos aos sábados e domingos, mas dessa vez somente misterioso. Ultimamente vem tendo nas redes sociais o conhecimento sobre a Matrix, mas praticamente sobre a falha dela. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, e não é igual ao filme. Pode ser que o filme tenha a ver, porque eu vou citar um pouco alguns exemplos e você associa algo que você viu do filme com a realidade. Eu trago aqui uma visão praticamente da minha cabeça e eu tenho um grupo assim no WhatsApp que a gente conversa algumas coisas, eu achei bastante interessante trazer para vocês. Talvez você já tenha vivido esse evento e não sabe, ou até mesmo não sabia que isso chamava assim. Lendo alguns relatos no Facebook, eu vi que muitos tinham algo em comum. Trata da premonição. Não é a premonição exatamente igual do filme. Não é premonição sobre só mortes, essas coisas assim. A falha na Matrix seria algo que não era pra estar acontecendo e acaba acontecendo. Uma vez eu tinha um batom vermelho de uma marca que eu não uso atrás do móvel em casa. Uma semana depois, uma amiga veio em casa de batom vermelho. Foi reaplicar em certo momento e caiu no chão. Ninguém conseguiu achar. Lembrei, achei esse aqui outro dia se quiser. Era o mesmo batom. Se você assistiu Stranger Things, você possivelmente vai associar um pouco parecido com isso, né? Sobre os portais, mundos e tudo mais. Mas sim, eu tive ideia desse exemplo a partir de Stranger Things. E eu sou muito viciada nessa série, gente. Eu amo, eu sou apaixonada. E seria muito legal se realmente existisse isso. Mas isso é outra história aí da minha mente doida. Enfim, vamos imaginar que a Matrix é uma linha. A linha fica em constante movimento, sem a ação do vento e nada. Vamos supor que ela está flutuando por aí no vazio. E fica flutuando, fazendo o mesmo movimento sempre, sim, sem nada interferir. De repente bate um vento do nada, sim, um vento do nada onde é um vazio. Isso seria uma falha na Matrix, algo que não estava predestinado a acontecer. Inclusive, eu acredito que esse vídeo estava predestinado a acontecer. Por quê? Como que eu cheguei a essa conclusão? Estava eu tendo uma aula e o professor propôs para a turma que a gente assistisse o filme Matrix, que eu adorei, apesar dos efeitos serem um pouco bem passados, mas para a época, né, era bem avançado. E aí tudo bem, passou uma semana, eu abri meu Instagram e lá tinha um efeito Matrix. Sim, um efeito baseado no filme. Tudo bem que o Instagram e o YouTube são todos interligados ali, poderia ser apenas uma coincidência. Mas, recentemente, depois de uns 3, 4 dias, começou a surgir vários assuntos em vários grupos diferentes sobre a falha na Matrix. Foi aí que eu cheguei à conclusão. Vou gravar um vídeo sobre isso, porque é um assunto muito legal de se debater. Pode ser que pareça um pouco que eu tô falando igual professor, mas eu tinha costume de, quando estudar matéria, alguma coisa assim, de sentar em grupo e falar como se fosse um professor dando aula. Então peço desculpas, prometo muito melhorar isso. Eu vou deixar alguns relatos passando ao longo do tempo para contar um pouco sobre o que seria essa falha. Enfim, na minha opinião, a falha na Matrix seria, por exemplo, premonições. Quando a gente interfere em algo que era para acontecer, ou talvez a gente não consiga prevenir, porque aquilo já estava destinado. Quem aí já teve essas premonições, esses déjà vus, várias vezes, sentir que um copo vai cair e você conseguir pegar o copo, evitar o copo, sextos sentidos, essas coisas assim. Eu encaixaria então essa falha na Matrix como isso. Eu também já vivenciei várias vezes essa falha na Matrix. Inclusive, eu tenho muito medo desse lado sobrenatural, esse lado misterioso. Eu gosto muito desse assunto, mas confesso que eu sou cagona. Não gravo sozinha, inclusive não estou gravando sozinha, não consigo. Eu não sei se existe mais gente como eu, que sou viciada em filmes de terror, viciada nesse assunto, mas eu não consigo sentar sozinha pra falar esses assuntos, gente, porque é um negócio muito estranho, vai arrepiando tudo. E aí não dá pra desenvolver muito bem. Já tentei gravar antes sozinha esse mesmo assunto e debater assim com a minha cabeça, mas eu tento evitar ao máximo. Mas, como algo na minha intuição dizia, senta e fala sobre esse assunto, aqui estou eu. Eu muitas vezes achava que seria coisa da minha cabeça, da cabeça do Paul, essas premonições. E aí eu parei pra pensar, será que a Matrix não seria uma palavra pra definir, então, todos os eventos estranhos que acontecem, né? Não sabemos.
Também acredito que quando a gente cresce, a gente nasce, a gente é acostumado a acreditar em uma coisa, independente da sua religião que for. A gente acredita na vida, viver, nascer, morrer e já era. Tem o céu, o inferno para quem acredita nessas coisas assim, para quem acredita em encarnações, tudo bem. Mas a gente já parou para pensar sobre se realmente existia essa falha na Matrix? Por que eu tô falando tanto assim? Porque eu proponho para vocês que anotem na sua cabeça. Imagina assim, faz uma pasta limpa e pensa eventos estranhos que aconteceram antes de acontecer. Premonições pequenas, às vezes você tá fazendo uma sensação, uma coisa e sem, por exemplo, lavando roupa. Vamos supor assim, um assunto bem aleatório. E você sente que já tinha feito isso antes. O que poderia ser? Poderia ser uma falha na Matrix, não acha? Então eu gostaria de saber um pouco sobre visões de vocês. Quem quiser mandar no meu Instagram, comentário, no meu WhatsApp, eu vou deixar tudo no link da descrição, na descrição. Inclusive agora eu vou citar algum relato, talvez você se identifique sobre isso. A minha visão um pouco pode parecer bagunçada em relação ao que seria tudo que eu tô falando, mas eu parei pra pensar e sabe quando a mente se embola e você não consegue desembolar aquilo pra dizer? Quando você senta pra conversar, você não sabe explicar. Basicamente, não era pra acontecer, tudo que não era pra atingir aquela corda que estava ali naquele vazio. Poderia ser classificado como? Eu sei que no filme da Matrix fala que a gente tá vivendo uma realidade que a gente imagina, uma realidade proposta, que na verdade a gente toma uma pílula ali e fica, por exemplo, entendendo de tudo o que acontece. Mas será que realmente é desse jeito? Será que realmente que a gente é marionete de outro ser grande ou pequeno? Será que é formiguinha? Se existe formiga, por que a gente não é formiga de algo maior? Será que não existe nada além? Por isso que eu ainda citei o filme, porque vale intercalar sobre essa falha na Matrix, vista de um lado como premonições, eventos que não era para acontecer, e o lado do que a gente seria uma formiguinha, um serzinho de estimação. Será que a gente não é um experimento? Será que a gente não está convivendo assim em harmonia uns com os outros para ser anotados? Por isso que a gente sempre tem um ciclo. Será que não está esperando uma hora mudar esses ciclos? Por exemplo, e se a pandemia fosse uma falha na Matrix? E esteja entrando totalmente em conflitos esse experimento de outro ser ou de outra coisa? A gente não sabemos, assim. Talvez a gente já esteja no futuro e sendo observados pelos passados. Como assim? Isso é meio estranho. Vamos imaginar que uma pessoa do passado cria um experimento com formiguinhas. E se a gente é aquela formiga? Sei que parece muito estranho, mas quando vocês começam a ler o relato, começam a pensar mais sobre esse assunto, você começa a abrir a mente para milhares de oportunidades. A gente fica muito, digamos assim, ao mesmo tempo que intrigados, curiosos, a gente fica um pouco até com medo em relação a isso, né? O que seria que poderia afetar mais aquela corda bamba além do vento? Não sabemos. Então, trouxe alguns exemplos. Também já fiz em 4 horas uma viagem que não dura 2. Não nos perdemos, não pegamos trânsito. Fomos na velocidade de sempre. Quando a gente chegou, todo mundo chorando, dizendo que nossos celulares não tocavam nem recebiam WhatsApp. Ouvimos no Spotify o caminho todo. A gente é formiga. Somos formigas. Só que não somos pisados. A gente tá no formigueiro. Entendeu? E se o sistema solar for um formigueiro? Já parou pra pensar nisso? Sei que é um pouco estranho, né? Ainda mais se as pessoas tiverem mente fechada, eu acho que vai ser meio difícil elas verem esse lado. Acho que meu problema sempre foi ter muita imaginação. Mas eu sei que muita gente pensa como eu também. Sério, e se a gente for, tipo assim, uma bolinha? E dentro dessa bolinha ser várias pessoas. E as pessoas, os seres maiores, enfiam o olhinho assim e ficam vendo a gente lá. É estranho, né? Pensar que a gente pode ser... A gente não conhece... Não conhecemos muito sobre o mundo. A gente não conhece nem sobre o mar, gente. Que a gente tem contato. Quem dirá o universo todo. Quantas galáxias que não tem. É muito estranho. Só conhecemos um pouco sobre os mares e os seres, os monstros que podem ter. E a gente, é óbvio, porque ninguém voltou vivo até hoje, de mostrar até lá, né?
Vamos imaginar que só existe esse mundo, a gente tem certeza que não existe outra galáxia. E aí, a gente também lá, a gente encontra outra pessoa, só que ao contrário do que a gente é, tipo, o contrário do nosso jeito. Phineas e Ferb, quem assistiu Phineas e Ferb em outra dimensão vai entender também o que eu tô falando. Se a gente tivesse certeza que por acaso não tem outra galáxia, que não tem mais nada misterioso e tivesse todo o conhecimento do mundo, talvez essa galáxia seria uma falha na Matrix daquele mundo. Talvez. Achei uma coisa muito interessante. Se a iluminação do vídeo mudar, é porque eu fui pesquisar uma coisa e eu uso o celular também para iluminar. Vamos lá. Tem no Google uma coisa falando, no site do UOL, falando assim que o déjà vu é uma falha na Matrix, exatamente como eu havia falado. E se isso é? Acontece que quando eles estão mudando alguma coisa, é claro que não passa de uma fixação da gente. Tudo que tá falando assim não tem certeza, não é baseado. Mas como a gente não tem certeza de nada, é muito interessante saber isso, né? Eu pelo menos acho uma coisa muito interessante. Enfim, então quando eu pesquisei no Google, não sei se dá pra ver aqui, né? Vai ficar refletida a câmera, mas não tem problema. Eu nem vou entrar na matéria pra ler, eu só vou ler aqui porque eu acho interessante que outra pessoa ache também. E olha que coincidência! Essa frase, o déjà vu é uma falha na Matrix, foi citada há exatamente 5 dias atrás. Porque depois de tantos anos, somente agora tá surgindo vários assuntos como esse. Esses dias eu tava saindo do carro e senti algo caindo do meu bolso. Era o meu pente pra barba. Como eu tava com a mesma calça do dia anterior, eu achei ok. Quando cheguei do trabalho, fui mexer na minha gaveta e meu pente pra barba tava lá. Agora eu tenho 2 pentes exatamente iguais. Na primeira semana da faculdade, tive uma aula da matéria X. Anotei a aula e guardei. Semanas depois, perguntei sobre essa matéria para alguns colegas e todo mundo jurava que a gente nunca tinha tido aquela matéria. Um mês depois, lá estava a prof com a matéria que eu já tinha tudo anotado. Esses dias eu virei para a cozinha e vi minha avó descendo as escadas, mas saí daquele ambiente e quando virei para o corredor minha avó estava sentada no sofá, sendo que para chegar no sofá, depois de descer as escadas, ela teria que ter passado por mim primeiro. Esse aí se encaixa, né? Vai que tem essa falha na Matrix aí de outra dimensão, hein? Vai saber, hein? E depois, galera, esses foram alguns exemplos e muito obrigada por ter assistido.